Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula o assunto que a gente vai tratar vai ser sobre Load Balance. Como configurar o Load Balance no seu roteador MikroTik. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Genari, sou engenheiro da computação e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai ter essa apresentação de slides que eu resolvi fazer dessa forma para ser mais estruturado, realmente um passo a passo da configuração e também uma planilha para fazer o cálculo da quantidade de regras do PCC, o classificador do MikroTik. Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download e poder estudar ou colocar em prática aí no seu roteador. Então, seguindo aqui, o roteiro, o passo a passo. Como que a gente tem que fazer para que o nosso Load Balance funcione da melhor forma possível? Primeiramente, a gente precisa entender o que é o Load Balance e que em situação ele é utilizado. Depois, imaginar qual é o nosso cenário que a gente vai estar colocando ele em prática. Posteriormente, se ainda não foi configurado, a gente vai configurar nossos links. Depois a gente vai criar as regras INAT para cada link, definir uma regra para a rede local, marcar a conexão de cada link, encaminhar as conexões marcadas para as rotas correspondentes, fazer o cálculo do balanceamento dos links, se a gente vai ter 2 links de 8 MB, 2 links um de 10, outro de 50 MB, um de 10, um de 100 MB, ou 3 links, né? A gente vai fazer o cálculo de quantas regras vai ser o total e quantas regras vão ser para cada link. Depois disso a gente vai implementar essas regras mesmos no MikroTik. Depois dessas regras implementadas, a gente vai fazer as regras de encaminhamento para as rotas correspondentes, né? A rota de cada link. Depois a gente vai criar essas rotas lá na IP Routes, lá no nosso roteador também. E no caso, como é o meu caso, a gente pode ter regras e exceções, que a gente vai entender durante essa videoaula quais podem surgir. E por final a conclusão de como funciona o Load Balance do MikroTik, se ele é de forma inteligente, se é de forma estatística, o que pode acontecer de positivo e negativo quando a gente precisa fazer um Load Balance. Então, o que é o Load Balance? O Load Balance, ou balanceamento de carga, é um termo que se refere à divisão de uso, no caso da rede de computadores, dos nossos links disponíveis, né? Fazendo Load Balance, a gente pode ter um melhor aproveitamento em questões igualitárias para agregar bandas de dados para usuários daquela rede local LAN. Ou seja, se a gente tem uma rede local LAN, tem mais de um link, a gente precisa do Load Balance para agregar essa internet ou muitas vezes dividir ela entre os usuários para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Lembrando que esse método deve ser implementado em nossa rede quando possuímos mais de um link, né? Observando que nossa rede LAN trabalha através de um NAT. Dessa forma, não possuímos algoritmo de roteamento de borda, o BGP. Ou seja, se a nossa internet ela chega com um IP público válido, ou mesmo que seja um IP que já vem nateado, no caso, né, um CGNAT que nosso provedor entrega, e a gente quer fazer um Load Balance, esse é um link indicado para o Load Balance. Agora, se a gente trabalha com algoritmo de roteamento, como o BGP, não há necessidade de aplicar o Load Balance, porque o algoritmo de roteamento de borda já vai se encarregar de estar efetuando essa função. Agora, se a gente mescla um BGP e um link que tem um IP público, a gente não consegue fazer o anúncio no nosso AS, então aí sim a gente precisa aplicar um outro método que não é igual a esse que está sendo utilizado aqui. Indo para o cenário proposto, para a gente entender, né, durante todo esse conteúdo e como agir aqui, ou o que fazer. O cenário da minha rede, ele tem 2 links de 8 megabits chegando, né, ambos por PPoE. Eles se conectam ao servidor, o provedor que me entrega a conexão é por PPoE. Uma interface em bridge agrega algumas portas no meu roteador e nessa bridge que agrega algumas portas eu configurei e coloquei o nome de LAN
tracinho local, né, que vai ser minha rede local, onde eu vou disponibilizar um DHCP para que meus dispositivos tenham acesso à internet. Configurando as conexões dos links. Como é por PPoE, a gente tem que configurar de forma devida cada um. Se for PPoE, DHCP ou IP estático, cada um tem o seu local no que eu tive que fazer a configuração. No caso do meu, a gente vai nas interfaces e vai entrar na guia de PPoE client, né? E ali dentro a gente vai colocar ali o nome do usuário, a senha. A única coisa que tem que ser desmarcada é o ADD Default Route, né? A rota padrão, quando essa conexão é criada, a gente desabilita, porque a gente vai entender logo após aqui. Por que a gente tem que desabilitar? Desabilitando ela, ele não vai criar rota. Automaticamente, a nossa conexão não vai ser válida dentro da nossa RB. Então a gente não vai conseguir ter internet nem mesmo no nosso roteador. Então a gente precisa IP routes e criar a configuração para quantos links for necessário. Então a gente, no caso do meu cenário, eu criei um discador Speed e o outro Speed 2. Deixei desmarcado, como está aqui, tanto em um como no outro. O que mudou para mim? Só o nome do discador. Depois nas rotas a gente vai estabelecer o destino address, né? Qualquer endereço, ele vai sair para o gateway speed e a distância vai ser 1. O outro é a mesma coisa, só vai mudar a distância. Dessa forma, já funciona no caso do PPoE um pequeno failover, né? Se a prioridade é a conexão 1. Se ela cair, ele tem distância 1, ele automaticamente sobe a distância 2. E aí continua tendo internet na nossa RB. Feito isso, a gente precisa criar um NAT. O NAT, no caso o Masquerade, né? O CRC NAT na ação Masquerade, ele serve na questão quando a gente tem um IP público, só que a gente vai fazer um mascaramento para que o nosso dispositivo tenha navegação, ou seja, vai compartilhar desse IP para poder navegar. Então a gente vai na guia IP, Firewall, NAT, e a gente vai definir ali as configurações. A configuração do NAT ela é simples, a gente cria um CRC NAT. Essas configurações adicionais de Source Address, Destination Address, eu coloquei apenas para que essa faixa de IP, tudo que vier dessa faixa de IP e não seja destino para ela mesma, ele passa para o NAT. Agora, se for destino para ela mesma, eu não quero que entre no processamento do NAT. Tá? Muitas vezes, ele resolve com o endereço do gateway. Mas não há necessidade disso. O que a gente tem que prestar atenção é apenas criar CRC NAT, escolher a interface sair de Speed e na outra interface sair de Speed 2, se tiver Speed 3, ou o nome da sua conexão. Não importa. Você tem que apontar qual é a interface de saída de internet. Depois disso, a gente precisa definir a regra para a rede local. Por que isso? Como a gente vai começar a criar as nossas regras para o load balance, a gente precisa apontar para o NeuroTIF o que é a rede local e o que é a rede externa que ele pode entrar no cálculo de classificação. Então a gente precisa em IP, Firewall, Address List e criar uma lista. Né? Aqui, por exemplo, tenho esse meu exemplo de todas as redes locais que estão na minha rede, mesmo que não seja a minha rede física do roteador, mas está pela rede VPN dele que eu preciso ter acesso. Se eu colocar, por exemplo, o endereço 192.168.50.0/24, o que vai acontecer? Ele vai calcular um load balance e pode jogar como alguma rota de algum link meu de internet e eu não vou ter acesso nunca mais a esse roteador que está nessa rede aí. Então, para isso, a gente vai até onde eu mencionei, na IP, Firewall, Address List, e faz a criação. Vai ficar dessa forma lá. Você pode colocar o nome, local, e colocar os endereços. É dessa forma que você tem que fazer. Se você tiver só uma rede local, ótimo. Quiser fazer a lista, aconselho. Porque a tua rede pode crescer, você criar mais faixas locais, e você não vai precisar mexer na regra. Apenas adicionar na lista, e aí a regra já assume com a lista atualizada.
quando a nossa lista de endereços estiver definida, criar uma regra no Mango para colocá-la em prática. Né? Até aí, tudo bem. Na guia geral, apenas definimos o canal como pré-route. Né? Como pré-route, tudo que antes de executar, ele vai ver se tem alguma coisa para ele rotear antes de fazer a execução. Na guia Advanced, a gente vai adicionar a nossa lista, né? Source Address List e no Destination Address List, a nossa lista local. Tudo que vier da lista local para a lista local, ele vai aceitar. E na guia ação, na guia Action, a gente colocando com Accept, ele vai aceitar. Então, o que vai acontecer com ele aceitando? Ele automaticamente vai jogar direto para a nossa rota com menor distância. Desculpa, ele aceitando, ele não vai passar por nenhuma regra nossa do Mango. Eu confundi aqui com uma regra de exceção. Ele vai aceitou, ele vai ser a primeira regra do Mango. Demos um accept, ele vai aceitar, não vai passar pelo restante das regras. O que é isso aqui? A gente vai fazer marcando a conexão de cada link. A gente vai iniciar a criação das regras de marcação de conexão e a marcação de roteamento para cada link de internet que está chegando até o nosso roteador. São duas regras, a Mark Connection e a Mark Routing, que é realmente que dá a saída da rota. O que se altera em cada regra é a interface de entrada e o nome da marcação da nova conexão, que deve ser utilizado na regra de Mark Routing. Ou seja, tudo que chegar pelo nosso link até o roteador, ele vai fazer a marcação que deve sair pela mesma regra. Entendeu? Isso é para garantir as conexões que estão chegando, não as conexões que estão sendo geradas pelo nosso dispositivo. Ainda não vai entrar aí o classificador. O classificador ele só executa de dentro para fora da nossa rede. Então, como que a gente faz? A gente vai continuar ali no Mango, né? Então, a gente vai fazer uma conexão, caso para o Speed 1 e para o Speed 2. Mas aqui eu vou exemplificar apenas para o Speed 1, no Speed, né? Desculpa. E a gente vai repetir a mesma coisa para a interface que chama Speed 2. A gente vai escolher o canal pré-routing. A interface de entrada é Speed. Toda conexão que ainda não foi marcada, isso na guia general, né? Na guia de ação, na guia Action, a gente vai dar uma ação de Mark Connection e vamos definir o nome, New Connection Mark, e dar um link Speed. Isso você vai repetir para cada link, tanto o que vai mudar? A interface de entrada, a conexão que ainda não está marcada e fazer a nova marcação. Depois a gente tem que fazer a de rota de saída, né? Então a gente vai criar uma nova regra que a gente vai chamar de output, né, que é de saída, o canal de saída, que esteja com conexão marcada como link speed, e depois a gente vai na guia action e vai marcar a rota. Lá a gente vai colocar a new route mark como saída tracinho speed. O nome pode ser da forma que você quiser. Só você não pode alterar depois, senão vai dar divergência, não vai ter como o microchip adivinhar o que ele vai fazer ou não com essas marcações e as rotas com marcações diferentes. É a mesma coisa, o mesmo procedimento. É que você vai repetir na outra. Vai repetir. Você vai alterar, na realidade, a marcação de conexão, que vai estar, por exemplo, link speed 2 no meu caso, e a nova rota vai estar saída tracinho speed 2. Só isso. O pass-through tem que deixar marcado, porque se você desmarcar, ele para nessa regra e não faz as demais. Então, sempre marcado. Agora, o cálculo do balanceamento dos links, né? É um pouco, vamos dizer assim, complexo a forma que a gente faz o cálculo do balanceamento. Por quê? Ele trabalha com o mínimo divisor comum, né, dos links. O que acontece? Como ele usa um classificador, esse classificador ele é um classificador de forma estatística. Então, dependendo o cálculo do MDC, é o tanto de regras que você tem que criar para cada link e o total, dependendo do tanto de link que você tiver.
Antes de a gente fazer o cálculo do link lá na planilha, a gente vai entender como funciona o PCC. O PCC funciona da seguinte forma. Ele tem 9 combinações diferentes para ser executado. Simplificando, ela em 3, vamos dizer assim, ela pode ser pelas combinações de endereços internos e externos, ou apenas internos, ou apenas externos. Pelas combinações de endereços e portas, internos e externos, apenas internos, ou apenas externos. Ou pelas combinações de portas, internas e externas, ou apenas internas, ou apenas externas. A forma mais usada a ser aplicada é a combinação de endereços internos e externos. Ou seja, ele vai fazer um cálculo sempre que o endereço seu da rede vai acessar um endereço externo, ele faz um cálculo. Se for o endereço que já foi calculado, ou se for o mesmo endereço, por exemplo, você está acessando a página da UOL do computador X, provavelmente você sempre vai cair no mesmo link de saída. Aí você mudou para a página da BOL, por exemplo, pode ser que você caia em outro link, porque ele não combina portas. As portas sempre se alteram. Já o endereço desses sites, assim, dificilmente ele se modifica. Você sempre, dependendo da sua operadora, você sempre sai pela mesma rota. Só que dessa forma, você não consegue agregar a velocidade. Eu tenho 2 links de 8 MB. Se a gente for fazer um download e usar a combinação de endereços internos e externos, que é o bot address, o que acontece? Muitos servidores de download aceitam que a gente tenha múltiplas conexões em portas diferentes para fazer o download. E alguns servidores não. Então, usando a maneira tradicional, que é a combinação de endereços internos e externos, a gente só vai conseguir aproveitar a velocidade daquele link que foi escolhido pelo classificador. E mesmo que o servidor download aceite múltiplas conexões, a gente não vai conseguir agregar os links. Por exemplo, o serviço do Mega Upload, ou da Steam, por exemplo, que a gente baixa jogos, né? Eles aceitam múltiplas conexões, ou mesmo um torrent também aceita. Então, para fazer essa agregação da velocidade, a gente precisa usar a combinação de endereços e portas. Isso garante que a gente tenha uma distribuição bem maior do nosso load balance entre os links, aproveitando bem mais. Só que a gente gera uns problemas. Por exemplo, sites bancários, né, internet banking, se acontecer dele cair nessa classificação de múltiplo acesso com endereços de IPs diferentes, em portas diferentes, o banco barra a nossa conexão. Então é aí que entra as exceções, que a gente vai ver lá no final. Agora que a gente conheceu como funciona, né, o trabalho do PCC, e escolhemos qual forma vai ser melhor para a gente vai lá para o Excel para fazer realmente o cálculo desses links. Aqui tem um exemplo da foto, mas vamos lá para o Excel para entender melhor. Aqui no Excel, essa planilha ela vai estar disponível para download como a apresentação. A gente tem, ela foi definida para calcular 5 links, que dificilmente você ter mais que 5 links. Você pegando, por exemplo, a maioria das RBs vem com 5 portas. Se você tiver 6 links, você já precisaria de uma RB um pouco maior, ou fazer um trabalho aí com VLANs e tal, para conseguir usar uma mesma porta com mais links. Mas aí é uma outra situação, né? Então, no meu caso, tem 2 links de 8 MB. A planilha calculou para mim a quantidade de links, obviamente. Isso não precisaria da planilha, mas ela calculou, são 2 links. O total de regras são 2. E o número de regras para cada link vai ser 1. Então, o que a gente pode concluir com isso já? Quando nossos links são proporcionais, 8, 10, 100, 100, independente se a gente tiver um link de 8, 2 links de 8, 3 links de 8, sempre vai ser uma regra para cada link, e o total de regras vai ser o total de links. Então, no caso, se a gente colocar aqui mais uma, ele foi para 3 regras, o total do PCC. Agora, se a gente tivesse aqui
um link de 10, por exemplo, ele já começa a fazer uma coisa um pouco estranha, né? Já começa a gerar uma proporção um pouco diferente do cálculo. Então ele começa a gerar 5 regras. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente, o link de maior banda sempre vai ficar com mais regras. Isso é óbvio, porque mais regras, mais probabilidade de cair naquele link. O link menor, sempre com menos regras. Se a gente colocar um outro 4 megabits, ele está fazendo o proporcional, tá vendo? O de 10 ficou com 5 regras, o de 8 ficou com 4 regras, e o de 4, proporcionalmente, ficou com 2. Temos um total de 11 regras. Então, o que a gente tem que entender? Se a gente tiver links, por exemplo, um de 5 e outro de 12, por exemplo, ou de 6, então, vamos fazer o teste aqui. Temos um link de 5 e outro de 6. Olha só, como eles não têm divisor em comum, ele faz 11 regras, entendeu? Se você quiser colocar isso no MikroTik, tudo bem, só que você pode elevar o processamento por questão de banda muito pouca. Então a gente tem que ter em mente que a gente pode andar 1 mega para frente ou 1 mega para trás em algum dos links para adequar. Por exemplo, se a gente suponhar, ele ficaria uma regra para cada um, já daria na mesma, já daria uma agregação muito boa entre os links. Um outro exemplo, se a gente tivesse um link de 100 e outro de 10, por exemplo, aqui, obviamente, como a gente tem uma proporção grande, obviamente temos que ter 10 regras para um e uma para o outro, porque eles são muito desproporcionais. Mas se a gente tivesse um link, por exemplo, de 9, tá vendo? Olha como ficou estranho isso. 100 regras em um, 9 no outro. Porque não dá para fazer o cálculo. Então o que a gente podia fazer? Caminhar, aumentar, né? Ter uma leve noção, né? Aumentar aqui para 10 e que a gente consegue deixar eles os dois links sendo pares, né? Por exemplo, essa seria a melhor definição no caso, né? Para a gente fazer o cálculo, a gente imaginar, viu que um link é ímpar, o outro é par, então você transforma todos em pares ou todos em ímpares. Geralmente a conta vai dar melhor em links pares, né? Então a gente consegue dar uma proporção melhor. A gente colocar aqui 12, vai calculando para você certinho aqui, ó. 25, né? Nem, por exemplo, aqui ele 24. Já deu, tá vendo? É questão de adequação. Você está com a planilha na mão, você pode adequar da melhor forma possível. Tá vendo? 24, 25. Como é um quarto, né, do outro link, proporcionalmente ficou melhor dessa forma. Porque o de 24 já dá essa quantidade de regras. É tudo questão de adequação. Aí colocar em prática e fazer os testes, né? Mas o cálculo referencia-se assim. Então você tem que ter em mente avançar 1 mega para baixo ou para cima, deixar todos eles pares ou ímpares, recomendaria pares, tentar diminuir do menor link, do maior link, para tentar ter a menor quantidade de regras possíveis e fazer o teste para ver se fica funcional. Ok? Fazendo o cálculo, a gente vai voltar lá para a apresentação para colocar as regras, implementar as regras no. Então a gente agora vai fazer a implementação. Vamos voltar para o cenário atual, o cenário em uso, né? São dois links de 8 megas, deu uma regra para cada um, são links proporcionais, né? São iguais, né? Os dois são pares, e então, obviamente, vai dar uma regra para cada um. Como que a gente cria? Então, o total de regras são 2, só que ele começa no 0 no teu escritório. Então é 2/0, depois 2/1. Uma regra para cada um. O link 1 ficou com a regra 2/0, o link 2 carrega 2/1. Se tivesse 3 links, ficaria 3/2, né? 3/0, 3/1, 3/2. Se a gente tivesse naquela proporção lá de, por exemplo, 100 e 10, por exemplo, ou 100 e 25, ficou um quarto, ficaria legal, tipo, o link de
De 100 MB ficaria com a regra... Vamos voltar lá para a gente ver. O link 100 ficaria com a regra 4/0. 5/0, 5/1, 5/2, 5/3. Já deu as 4 regras. E o outro ficaria 5/4. Né? Ele sempre termina com uma a menos. Né? Total de regras barra o número da regra. Sempre termina com uma regra a menos ali no final. Porque começa em 0 e a outra é o total das regras. Então acontece, você tem o total, né? Então você vai colocar. Você não começa tipo 2/1, você começa 2/0. Isso tem que reforçar para dar certo. Se você fizer 2/1, 2/2, essa última regra não é contada. Isso é uma observação. Ok? Depois de entender como funciona o PCC e calcular suas quantidades de regras, vamos iniciar regras de marcação de conexão. As marcações ocorrem dentro da rede LAN, ou seja, a gente vai ter que escolher a nossa interface, que no caso foi proposto lá no início da apresentação, e deve seguir o mesmo procedimento, alterando o número da regra, o nome da marcação. Tá? Aqui a gente não escolhe ainda, não tem nada a ver com o link. O que vai fazer referência ao link é o nome da marcação. Então o que a gente faz? A gente vai uma pré-routing, a interface de chegada, de entrada é a LAN local, no meu caso, isso na guia General. Na guia Extra, a gente precisa marcar uma síntese do nosso roteador, que é o tipo de destino de endereço. O tipo de destino é um endereço local inverso, ou seja, tudo que sair da nossa rede local inversamente para o nosso roteador. Precisa ter essa opção extra. Depois na guia Advanced, que aí sim, porque lá é tudo igual, a guia Advanced que muda, né? Essa primeira imagem e essa aqui são todas iguais, o que muda vai ser aqui. Na guia Advanced, a gente vai escolher o que a gente quer, no meu caso eu quero o bot address and port, ou seja, ambas endereços e ambas portas, né? E vou implementar a primeira regra, 2/0, que vai ser com o nome de conexão link speed. É uma ação de marcação de conexão. O mesmo a gente vai fazer para os outros links, tá? E usar as mesmas regras. O vídeo já está ficando extenso, né? E os slides também não ficam extensos, porque com esse material que vai estar na descrição do download, você consegue acompanhar e colocar em prática certinho, porque às vezes na explicação acaba esquecendo alguma coisa, né? Aí, feito todas as regras, mas a gente tinha lá 15 regras, fez todas, né? No caso que era uma só para cada uma. A gente vai fazer que essas regras saiam realmente. Então a gente vai iniciar um pré-route. Aqui é diferente, não é um output, é um pré-routing. Isso vem muito da síntese do roteador, tá? A forma de construir a regra. Então vai ser um tipo pré-route. A interface ainda é da LAN local, para garantir que veio realmente da nossa rede local. Conexão marcada, tipo link speed. A gente aqui usa um outro nome, tá? Lá usamos saída speed, que vai ser link speed. A rota de saída, a mark route, a rotulação, pode ser a mesma para não precisar ficar crescendo um monte de rotas marcadas lá. Então pode ser a mesma. A gente vai dar o nome de saída speed. A mesma coisa a gente vai fazer para o outro. Tudo que vem marcado como link tracinho speed 2, a gente vai marcar como saída tracinho speed 2. Tá? Agora a gente vai encaminhar essas rotas marcadas para os nossos links. Se a gente tem 2 links, fazemos 2 rotas. O que muda para que as primeiras rotas que a gente fez são as rotas, vamos dizer assim, default e pode ser usando até rotas de failover no caso do PPOE. As distâncias são iguais. Os gateways mudam conforme nossos links. E a gente vai adicionar a marcação de rota. Uma saída speed, outra saída speed 2,
que foram marcados através do nosso classificador, que classifica de forma estatística e de forma combinada, conforme a nossa escolha. Ok? Chegando nas exceções. As minhas, no caso, exceções que acontecem é que um dos meus links fornece acesso a serviços dentro da minha rede. Então eu preciso criar regras que, quando chega em determinadas portas, naquela conexão, ele automaticamente marca como rota de saída a rota que está recebendo, ok? Para evitar problemas. A outra questão é que eu estou usando a combinação de portas e endereço. Eu ia ter problema com sites bancários. Eu peguei os 4 principais bancos, verifiquei o seu bloco de IP que eles estão hospedados e criei uma regra de que aceitasse quando viesse uma conexão de dentro da minha rede para fora e caísse nessa regra, automaticamente ele só usava a rota padrão, que é a rota Speed. Assim eu zerei os problemas tanto de conexões externas como de acessos internos para fora da minha rede quando eu acesso sites bancários. Essas instruções podem ser adicionadas conforme você vê que surgem problemas de acesso. Tá? Chegamos à conclusão. Pessoal, a conclusão que a gente pode ver do MikroTik, que ele balanceia os links de forma estática, através do resultado obtido no PCC. Isso ficou bem claro desde do cálculo. Ele não analisa de forma inteligente, que a gente coloca lá, por exemplo, temos 10 MB em cada link, e olha, vamos supor, um link de 10 MB está quase sendo utilizado total, então eu vou classificar as outras saídas nos outros links que não estão sendo usados. Não. Se no meu caso, um link de 8 MB estiver sendo utilizado no máximo, o classificador vai continuar trabalhando do mesmo jeito. E pode jogar conexões ali, o que pode causar a lentidão da mesma forma. Por isso eu achei interessante utilizar a combinação de endereços e ports para distribuir de forma bem mais dinâmica, assim, dar uma solução bem mais legal, além de agregar o link. A segunda conclusão que a gente pode ter é no cálculo. A gente tem que, mesmo tendo uma planilha ou desenvolvendo você mesmo o método de cálculo, aí, a gente tem que estar bem ciente que os links precisam ser de velocidades ímpares ou pares, né? E aí você tem que aumentar o mega para cima e para baixo para transformar eles pares ou ímpares, né? E deixar eles mais parecidos possíveis para o cálculo do MDC ficar com menos regras. Porque há problema ter mais regras? Se for ver, não. Você vai ter mais trabalho para criar as regras, né? Verificar se estão todas corretas. E muitas das vezes você pode ter também o uso de processamento excessivo. Então, se você conseguir ali perder 1 mega no cálculo, mas diminuir as regras, fazer o teste, ficou legal, preferiu menos regras. Há outro comentário aqui, que eu já falei no início, não avalia a condições dos seus links. Só reforçando, nunca se esqueça de criar a regra para as faixas da rede local. E as regras de exceções também vêm conforme os problemas que podem vir estar acontecendo. Beleza? Então, pessoal, quem acompanhou essa videoaula até aqui no final, não se esqueça de se inscrever no canal, baixar os arquivos para ler com calma e a planilha para pôr em prática ali o cálculo e fazer os seus testes. Tá bom? E até o próximo vídeo.